No início do século XX, a floresta com araucárias cobria cerca de 200 mil quilômetros quadrados no sul do Brasil. Um bioma vasto e importante que muitos acreditavam ser inesgotável. Hoje, restam menos de 1% da área original com características primitivas. O restante são fragmentos que testemunham a escala da devastação em poucas décadas. As araucárias elas possuem um alto valor econômico, possuindo a madeira mais nobre da região sul. Suas sementes estão destinadas à exportação. Porém, toda essa demanda tornou uma redução drástica por conta da extinção. Suas sementes elas servem de alimentos para algumas espécies de aves e, por conta da extinção da planta, essas aves elas também sofrem um certo risco. A araucária, um fóssil vivo que existiu há milhões de anos e até a extinção dos dinossauros, encontrou seu maior predador na ação humana, mais do que madeira. Essa espécie é a espinha dorsal de um ecossistema complexo, o lar e a fonte de alimento. A floresta de araucária, na época do descobrimento do Brasil, se estendia numa faixa contínua no Planalto Meridional desde o sul do estado de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, chegando até na província de Misiones, na Argentina. Hoje só é possível encontrar alguns fragmentos no Planalto dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, ela é uma floresta típica da região sul. As florestas de araucárias, elas também são conhecidas como Mata dos Pinhais. E essa formação florestal, ela é típica de lugares altos, como os planaltos. E além de altas, essas regiões, elas são frias e úmidas, e por isso ela também recebe o nome de floresta ombrófila mista. E geralmente nas florestas de araucárias nós temos 3 estratos vegetais. Primeiro, o estrato ele é formado por plantas herbáceas, plantas rasteiras. Depois temos o segundo estrato, que é formado por plantas arbustivas. E depois lá em cima nós temos o terceiro estrato, que são formadas por plantas arbóreas. E nesse caso são as araucárias. As araucárias são plantas dioicas, ou seja, existem árvores machos e árvores fêmeas. As árvores machos são as produtoras de pólen e elas produzem esse pólen em estróbilos, que são os cones alongados. E as árvores fêmeas produzem pinhas, ginostróbilos, com pinhões após a polinização pelo vento. Embora não seja a única espécie, a araucária angustifolia é o elemento que mais se destaca dentro da fitofisionomia do sul, pela sua altura e elegância. A transição entre os mosaicos de matas e cerrados tem início na Depressão Periférica Paulista, entre Pirassununga e Sorocaba. Dali o percurso segue para uma zona de campos e bosquetes de pinhais, localizada entre Capão Bonito e Itapeva. No Paraná, a entrada por Serges revela um enclave de cerrados, um padrão que se repete ao norte do estado. Na região de Campo Mourão, as densas matas tropicais atingem seu ponto no final do norte paranaense, onde as terras roxas oferecem um suporte ecológico vital. Em contrastes, florestas biodiversas marcam presença na faixa litorânea de Santa Catarina e na zona sublitorânea do Rio Grande do Sul. Curiosamente, essas florestas retornam no Baixo Iguaçu, novamente associada à terra roxa, e se espalham em direção ao interior pelas escarpas da Serra Geral Gaúcha. Mas essa paisagem não surgiu do nada. Por trás da beleza atual há uma história de milhões de anos. Estudos paleoclimáticos apontam para um passado de condições muito diferentes. Esterpes geradas em condições muito secas e bem mais frias. Solos sub-rochosos e pedregosos no planaltos interiores, com a ausência dos bosques subtropicais e reduzida presença de araucárias. Tudo isso tendo acontecido e dominado a paisagem regional entre 23 mil e 13 mil anos atrás, quando o nível geral dos mares estava aproximadamente 100 metros abaixo do nível atual.
época em que as correntes frias ultrapassavam em muito a costa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, alcançando talvez até o sul da Bahia. Daí porque, em um ambiente de semidesertos costeiros, os altiplanos meridionais e as terras baixas centrais gaúchas comportavam extensivas paisagens estépicas. Isso no período quaternário, quando a força de expansão das massas de ar equatoriais e tropicais estava extremamente reduzida. A paisagem do sul do Brasil é diversificada, especialmente no Rio Grande do Sul, que possui topografia e geologia complexas. A metade norte do Rio Grande do Sul é denominada por planaltos de basaltos que se inclinam para o oeste em direção aos vales do Uruguai e Paranaíba. Já a metade sul é mais baixa, mas surpreendentemente mais complexas, em termos de geologia e vegetação, do que o restante da região sul. Para bem entender a geologia e a geomorfologia do sul do Brasil, é necessário realizar incursões, transectos leste-oeste nos estados do Paraná e de Santa Catarina, e cruzar no território gaúcho perfis de sul para o norte e do litoral para o interior. No Paraná, o relevo se divide em 3 planaltos, saindo da planície costeira e superando a Serra do Mar. Chega-se ao primeiro planalto, onde fica Curitiba. Em seguida, encontra-se a Serrinha, uma escapa impressionante feita de arenites resistentes, formação Ponta Grossa, que formam paredões em arcos voltados para o leste. A estrutura basáltica domina o terceiro planalto, a oeste, resultando nos solos de terra roxa, de alta fertilidade. Essa área constata com os terrenos mais antigos e arenosos dos planaltos centrais e orientais. Curiosamente, toda a bacia hidrográfica do estado inclina-se para o oeste, formando uma meia abobada que direciona os rios para a bacia do Paraná, criando a paisagem que conhecemos hoje, marcada por Foz do Iguaçu como um ponto nodal e estratégico na fronteira. No estado do Paraná, a diversidade dos cenários impressiona. Da bacia do Paranaguá às escarpas da Serra do Mar, o relevo se eleva de forma abrupta, alcançando quase 2.000 metros de altitude no pico do Paraná. São serras fronteiras, florestadas e irregulares, que se impõem entre o litoral e o interior. Do lado do mar, predominam florestas tropicais densas e altamente biodiversas. Já na vertente interiorana, a paisagem muda rapidamente. Surgem campos de altitude, bosques de araquária e extensas florestas galerias que acompanham os rios do Planalto. A região do Paraná é uma região metropolitana comandada por Curitiba, que tem sua economia pautada na comercialização e exportação de seus produtos. Suas terras roxas possuem alta fertilidade, que apesar disso são assoladas pela especulhação de terras, a fim de se situarem em áreas urbanas. Apesar disso, existem áreas de conservação protegidas por lei, como o Parque Nacional do Iguaçu e o conjunto da Serra do Mar Paranaense.